A maioria das pessoas não sabe disso, mas quais perigos estavam escondidos em Oz? Quando pensamos em filmes clássicos, o Mágico de Oz brilha com seus personagens coloridos e sua história encantadora. Mas a jornada nos bastidores foi tudo menos mágica. Por exemplo, Jack Haley, que interpretou o querido Homem de Lata, enfrentou grandes dificuldades devido à sua maquiagem verde brilhante, que continha cobre. Essa maquiagem visualmente impressionante não apenas deslumbrava o público, mas também causou uma dolorosa infecção ocular que dificultou as filmagens para ele. Enquanto isso, a atriz Margaret Hamilton, que hipnotizou os espectadores como a bruxa malvada, passou por uma experiência aterrorizante durante uma cena de incêndio. Ao fazer uma saída dramática, os efeitos especiais falharam, causando queimaduras graves que poderiam ter acabado com sua carreira. Felizmente, ambos os atores mostraram uma resiliência notável e suas performances inesquecíveis contribuíram para o charme atemporal do filme. Essas dificuldades nos bastidores destacam que, mesmo em um mundo de fantasia, a magia vem acompanhada de desafios. O Mágico de Oz nos ensina lições valiosas sobre coragem, amizade e perseverança, não apenas para seus personagens amados, mas também para os talentosos indivíduos que os trouxeram à vida. E se eu disser que o Top Gear prosperou graças à troca? Este icônico programa de automobilismo teve um crescimento inesperado em popularidade devido à distribuição ilegal de episódios iniciais no fórum Final Gear. Inicialmente disponível apenas no Reino Unido, os emocionantes desafios do programa e os carismáticos apresentadores conquistaram os corações dos espectadores ao redor do mundo. Quando os episódios começaram a ser compartilhados além das fronteiras, um grande número de pessoas se conectou, ansioso para ver as aventuras de Clarkson, Hammond e May. Esse fenômeno não passou despercebido. Após a trágica morte do fundador do fórum, o próprio Jeremy Clarkson reconheceu que essa troca clandestina contribuiu significativamente para o sucesso do Top Gear. É surpreendente ver como uma plataforma criada pela comunidade ajudou uma série tão amada a prosperar, transformando-a em um fenômeno global. Esta história mergulha profundamente no poder do envolvimento dos fãs e destaca as maneiras imprevisíveis pelas quais o conteúdo pode alcançar o público. Você consegue lembrar de outros programas que passaram por experiências semelhantes? E se eu disser que seu colchão é um paraíso para ácaros, você pode achar que sua cama é apenas um lugar aconchegante para dormir, mas na verdade, ela pode abrigar uma enorme quantidade de ácaros, de 100 mil a até 10 milhões. Esses pequenos seres se alimentam de células mortas da pele que deixamos para trás e se sentem muito bem em fibras quentes e macias da nossa roupa de cama. Embora os ácaros geralmente sejam inofensivos, eles podem causar alergias e asma, especialmente em pessoas sensíveis. Por isso, é importante manter o colchão e a roupa de cama limpos para sua saúde e conforto. Lavar os lençóis em água quente regularmente e usar capas protetoras para o colchão ajuda a reduzir a quantidade desses seres incômodos. Então, da próxima vez que você for dormir, lembre-se, seu refúgio aconchegante precisa de um pouco de cuidado para manter os ácaros sob controle. Prepare-se para ser impressionado pelo teste Trinity no Novo México. Este evento histórico foi o local da primeira explosão de bomba atômica do mundo em 1945, mudando radicalmente o curso da história. O teste ocorreu no deserto do Novo México, como parte do projeto Manhattan, que tinha como objetivo desenvolver armas nucleares durante a Segunda Guerra Mundial. No dia decisivo, 16 de julho, um brilho intenso iluminou o céu, criando uma nuvem em forma de cogumelo que subiu a mais de 7 milhas de altura. Essa explosão não foi apenas uma conquista científica, marcou o início da era nuclear, demonstrando o poder aterrorizante da energia atômica. As consequências do teste Trinity se espalharam pelo mundo, gerando discussões sobre guerra nuclear e os aspectos éticos de uma tecnologia tão poderosa. Este momento monumental serve como um lembrete alarmante do que a humanidade é capaz e do que pode destruir através da ciência. Hoje, este local continua a ser importante para a reflexão, ressaltando a necessidade de um uso responsável da tecnologia nuclear e a importância da paz em nosso mundo moderno. Você sente o peso deste momento na história? Vamos revelar a verdade sobre a excursão de La Champ. Este evento incrível aconteceu há cerca de 41 mil anos e foi um momento chave na história da Terra, quando o campo magnético do nosso planeta mudou temporariamente. Imagine que sua bússola aponta para o sul em vez do norte.
Os cientistas acreditam que essa mudança pode ter causado alterações drásticas no clima e no meio ambiente da época. O campo magnético atua como um escudo, protegendo-nos da radiação solar prejudicial, e quando ele oscila, a Terra pode ter sido exposta a níveis mais altos de radiação. Isso pode ter afetado várias formas de vida, incluindo migrações de animais e ecossistemas. Geólogos e arqueólogos estudam evidências em rochas e sedimentos para aprender mais sobre esse período misterioso. Compreender a excursão de La Champ nos ajuda não apenas a apreciar a natureza dinâmica da Terra, mas também a nos prepararmos para futuras mudanças em nosso campo magnético. Quais outros segredos estão escondidos no passado do nosso planeta? Um fato interessante sobre a segurança dos micro-ondas. O magnetron no seu micro-ondas é um pequeno gerador que cria micro-ondas, permitindo que aqueçamos a comida de forma rápida e prática. No entanto, ele também emite radiação, que pode ser prejudicial aos tecidos humanos se o aparelho não for usado corretamente. Por isso, é muito importante não abrir o micro-ondas e não tentar consertá-lo sozinho. Isso pode levar a situações perigosas, incluindo incêndios elétricos ou curtos-circuitos. Sempre lembre-se de que a segurança deve vir em primeiro lugar. Se o seu micro-ondas começar a agir de forma estranha, como fazer sons incomuns ou soltar faíscas, não ignore isso. Procure um técnico profissional que saiba como lidar com essas tecnologias avançadas. Os micro-ondas foram feitos para facilitar nossas vidas, mas exigem o uso correto e respeito. Então, use seu micro-ondas da maneira certa e aproveite sua comida com confiança. Confira a divertida tendência de fotos Hadouken In. Você pode se surpreender. Hadouken In é um movimento fotográfico japonês inusitado, inspirado no famoso jogo de vídeo Street Fighter. O nome vem do golpe Hadouken, quando os personagens lançam uma carga de energia em seus oponentes. Nessa tendência, os participantes posam como se estivessem sendo atingidos por esse golpe imaginário, resultando em fotos engraçadas e criativas. As redes sociais tornaram a tendência Hadouken In popular, e pessoas de todas as idades estão participando. Seja amigos posando na rua, famílias rindo juntas ou até mesmo animais de estimação posando de forma dramática, essas imagens trazem alegria e espontaneidade. O encanto está na combinação de humor e arte, permitindo que as pessoas se expressem e se divirtam. Além disso, isso inspira criatividade, já que cada foto oferece uma visão única da ideia. Então, se você está procurando uma maneira divertida de animar seu feed no Instagram, por que não tentar fazer sua própria foto no estilo Hadouken In? Vamos descobrir a verdade sobre o incrível peixe-globo. Esse pequeno peixe que parece lento é muito mais do que aparenta. Quando ameaçado, o peixe-globo realiza uma defesa extraordinária. Ele engole água ou ar rapidamente para se inflar em uma bola redonda e espinhosa, dificultando a mordida ou a deglutição por predadores. Sua pele é coberta por espinhos afiados, aumentando sua proteção. Mas não é só isso. Muitas espécies de peixe-globo contêm tetrodotoxina, um veneno natural potente, no fígado, nos ovários e na pele. Mesmo uma pequena quantidade pode ser fatal, representando um risco significativo para animais e humanos. Curiosamente, esse peixe tóxico é considerado uma iguaria no Japão, conhecido como fugu, mas apenas chefes especialmente treinados podem prepará-lo, pois devem remover habilidosamente as partes tóxicas. Cientistas estão fascinados pelo mecanismo de inflar do peixe-globo, que envolve câmaras internas flexíveis e válvulas musculares. Eles estão estudando isso para obter insights sobre a criação de biomateriais expansíveis inovadores. Assim, o peixe-globo nos ensina que, às vezes, a melhor defesa é uma transformação inesperada. É verdade que os crocodilos anões são minúsculos. O crocodilo anão é o menor membro da família dos crocodilos, alcançando em média apenas 1,5 metros de comprimento e pesando entre 18 e 32 quilos. Esses pequenos répteis vivem em áreas pantanosas e florestais da África Ocidental e Central, e têm um charme único. Eles preferem locais com boa cobertura, utilizando a vegetação densa ao longo de rios e pântanos. Os crocodilos anões se alimentam principalmente de peixes, crustáceos e insetos, mostrando habilidades de caça impressionantes para seu tamanho. Ao contrário de seus parentes maiores, esses crocodilos são mais ativos à noite, saindo para caçar sob a escuridão.
Seu tamanho menor e comportamento discreto os tornam menos conhecidos do que seus grandes parentes, mas eles desempenham um papel importante em seu ecossistema, controlando as populações de peixes e insetos. Os crocodilos anões ajudam a manter o equilíbrio em seus habitats. Não é surpreendente que uma criatura tão pequena possa ter um papel tão importante na natureza. Você pode se surpreender. Novas câmaras nas pirâmides. Pesquisadores continuam a descobrir câmaras ocultas nas impressionantes pirâmides de Gizé, mostrando que essas antigas construções ainda guardam mistérios esperando para serem desvendados. Embora tenham sido construídas há milhares de anos, a Grande Pirâmide de Quéops e suas vizinhas ainda não são totalmente compreendidas. Recentes escaneamentos e métodos modernos de visualização revelaram vazios e túneis, o que gerou entusiasmo entre os arqueólogos. Que segredos essas novas áreas escondem? Elas podem fornecer pistas sobre como as pirâmides foram construídas, ou até mesmo quais tesouros podem ser encontrados dentro. Cada descoberta desafia nossa compreensão da civilização egípcia antiga, lembrando-nos de que a história nunca para de evoluir. Então, da próxima vez que você pensar nas pirâmides de Gizé como simples monumentos históricos, lembre-se de que elas ainda nos surpreendem hoje. O que mais pode estar escondido dentro? O que realmente acontece quando você come Big Macs? Don Gorski, um super fã de Big Mac de Wisconsin, comeu mais de 30 mil desses hambúrgueres icônicos desde 1972. Isso dá mais de 1.000 Big Macs por ano. Gorski acredita que essa porção diária de sanduíche contribui para sua boa saúde e frequentemente diz que é sua principal fonte de alimentação. Ele até acompanha seu consumo de Big Macs como um distintivo de honra, mas será que tanta comida realmente o mantém saudável? Nutricionistas afirmam que uma dieta equilibrada é a chave para uma boa saúde, e o consumo diário de alimentos processados, como Big Macs, pode levar a problemas de saúde a longo prazo. O amor de Gorski pelo hambúrguer o tornou uma lenda, e ele até foi reconhecido pelo McDonald's. No entanto, sua história levanta questões interessantes sobre dieta, saúde e as escolhas que todos fazemos à mesa. Uma única refeição pode realmente ser um herói da saúde? Fato incrível da história da NBA. Em 1950, Chuck Cooper se tornou o primeiro jogador afro-americano escolhido pela NBA, juntando-se ao Boston Celtics. Esse momento marcante foi não só uma conquista pessoal, mas também um símbolo de mudança no esporte profissional. A habilidade de Cooper em driblar encantava o público e mostrava seu talento em quadra. Sua presença na NBA abriu portas para muitos jogadores que vieram depois, abrindo caminho para a diversidade em uma liga historicamente fechada. Apesar das dificuldades em sua carreira, a determinação e o talento de Cooper se tornaram um forte exemplo de perseverança. Hoje, seu legado é celebrado não apenas pela contribuição ao basquete, mas também pelo espírito pioneiro que ele representou, como sua trajetória inspirou futuros atletas. Prepare-se para ser impactado pela força do IMP nuclear. Uma bomba nuclear detonada sobre o Kansas pode gerar um pulso eletromagnético, EMP, capaz de desativar dispositivos eletrônicos e redes elétricas em todo o território continental dos Estados Unidos. O EMP ocorre quando uma explosão nuclear gera um pico de radiação eletromagnética, que pode induzir correntes elétricas em materiais condutores. Isso significa que tudo, desde seu smartphone até a própria rede elétrica, pode ser danificado ou se tornar inútil. As consequências podem ser enormes e devastadoras, potencialmente causando apagões e paralisando serviços essenciais, como hospitais e sistemas de emergência. Imagine perder o acesso não apenas a comodidades diárias, mas também à infraestrutura crítica. Estar preparado para tal evento é extremamente importante, pois os efeitos do EMP podem durar meses ou até anos. Quais medidas podemos tomar para proteger nossa tecnologia e infraestrutura dessa ameaça invisível? Descubra as maravilhas escondidas da mina de sal de Slanik na Romênia. Você vai se surpreender. A mina de Slanik não é apenas uma incrível construção subterrânea, mas também um lugar onde a natureza se encontra com a cura. Abaixo da terra, essa enorme mina possui câmaras com até 70 metros de altura e ocupa uma impressionante área de 80 mil metros quadrados. Ao descer por seus corredores sinuosos, você encontrará um ambiente único com temperatura constante de 12 graus Celsius, criando o microclima ideal para relaxamento e cura.
Os visitantes podem desfrutar de passeios fascinantes que mostram formações de sal deslumbrantes e vastas cavernas. A mina é especialmente conhecida por seus tratamentos terapêuticos, onde as propriedades naturais do sal são acreditadas para ajudar em doenças respiratórias e promover o bem-estar geral. Com sua beleza incrível e benefícios para a saúde, Slanik se tornou um destino popular não apenas para turistas, mas também para aqueles que buscam métodos alternativos de tratamento. Imagine-se explorando esse mundo subterrâneo mágico. Como resistir a isso? Prepare-se para se surpreender com a imensidão do universo. Cientistas estimam que o universo observável contém pelo menos 2 bilhões de galáxias, e cada uma delas é um verdadeiro tesouro de estrelas. Imagine, em algumas galáxias há milhões de estrelas, enquanto em outras existem trilhões dessas esferas flamejantes. Quando olhamos para o céu noturno, vemos apenas uma pequena parte dessas estrelas, o que torna nossa visão extremamente limitada. Cada galáxia é única e muitas vezes contém diferentes tipos de estrelas, desde pequenas e fracas anãs vermelhas até enormes e brilhantes gigantes azuis. A enorme quantidade de galáxias sugere um universo que se estende a distâncias quase incompreensíveis, fazendo-nos refletir sobre os mistérios que estão além da nossa percepção. Como todas essas estrelas e galáxias se formaram? Os cientistas estão constantemente investigando essa questão, usando potentes telescópios e tecnologias modernas para olhar mais fundo no espaço. Nosso universo é um lugar dinâmico, cheio de energia e atividade, e sua exploração revela não apenas maravilhas a anos-luz de distância, mas também o potencial de vida além do nosso planeta. Que outros segredos essa imensa vastidão do universo pode esconder? Acredite ou não, papel pode sustentar um carro. Pode parecer incrível, mas sob certas condições, uma folha de papel se torna surpreendentemente resistente. Quando dobrada em estruturas especiais, como um pilar bem compacto, o papel distribui as cargas de forma eficiente, permitindo que suporte um peso considerável. Pense nisso. O papel, que muitas vezes consideramos frágil, se transforma em um suporte poderoso devido à forma como suas fibras se conectam. Esse fenômeno destaca o potencial incrível dos materiais e do design na engenharia. Imagine usar itens do dia a dia como papel para criar estruturas que podem ser altas e suportar cargas pesadas. Essa descoberta abre possibilidades empolgantes para materiais de construção sustentáveis e designs inovadores. Quem diria que algo tão simples como o papel poderia ter uma resistência tão incrível quando dobrado de forma criativa? Vamos descobrir a verdade sobre o Chef Boyardee. Muitos conhecem o Chef Boyardee por suas simples massas enlatadas, mas poucos sabem que ele era um verdadeiro chefe com uma história fascinante. Seu nome era Hector Boyardee, e ele aprimorou suas habilidades culinárias em um hotel renomado em Nova York, onde preparava pratos sofisticados que encantavam os hóspedes. Sua paixão pela culinária veio de suas raízes italianas, misturando receitas tradicionais com um toque pessoal. Com a experiência adquirida, Boyardee decidiu compartilhar seu amor pela cozinha italiana com um público mais amplo. Assim, ele criou receitas simples e saborosas que agradariam famílias ocupadas. Essa mudança se tornou não apenas uma oportunidade de negócio, mas também uma maneira de trazer sabores autênticos para o dia a dia. A qualidade de seu aprendizado gourmet é visível em cada lata, lembrando-nos de que boa comida não precisa ser complicada. Quem diria que por trás desses rótulos familiares existe uma história tão rica? Você consegue imaginar quantas formigas existem na Terra? Para cada pessoa, há cerca de 1,6 milhão de formigas. Parece incrível, mas esses pequenos seres desempenham um papel importante em nosso ecossistema. As formigas ajudam a arejar o solo, criando espaços que permitem que o ar e a água cheguem melhor às raízes das plantas. Esse processo é essencial para o crescimento saudável das plantas. Além disso, as formigas reciclam nutrientes ao decompor matéria orgânica, enriquecendo o solo. Algumas espécies até ajudam na polinização. Ao se moverem de flor em flor, elas contribuem involuntariamente para a reprodução das plantas. Embora muitas vezes vejamos as formigas como invasoras incômodas em nossos piqueniques, sua contribuição para a natureza é enorme. Então, da próxima vez que você ver uma formiga, lembre-se desse fato surpreendente. Elas não são apenas pequenas, são uma parte vital para a manutenção do nosso planeta. Você sabia sobre a incrível profundidade do Lago Baikal?
Este lago maravilhoso, localizado na Sibéria, é o mais profundo lago de água doce do mundo, com uma profundidade impressionante de 1.620 metros. Imagine só, isso é mais de 1 milha. O Lago Baikal não é apenas sobre profundidade, é também uma maravilha natural cheia de vida diversificada. Muitas espécies habitam aqui, muitas das quais não podem ser encontradas em nenhum outro lugar do planeta, como a foca do Baikal, a única espécie de foca de água doce. As condições únicas do lago, como sua idade antiga e o fato de que abriga cerca de 20% do suprimento mundial de água doce não congelada, criam um ecossistema delicado. No inverno, o lago congela, transformando-se em uma impressionante superfície de gelo que atrai tanto aventureiros quanto cientistas. A preservação deste lugar único é extremamente importante, pois a poluição e as mudanças climáticas ameaçam sua rica biodiversidade. Seja você um amante da natureza ou um curioso explorador, o Lago Baikal convida você a descobrir suas profundezas e segredos. Você pode se surpreender. Doenças graves ainda causam medo global. Muitas pessoas pensam que os principais problemas de saúde são tosse e febre, mas na verdade existem doenças muito mais sérias escondidas nas sombras. Doenças como Ebola, raiva e HIV/AIDS podem ameaçar vidas e causar pânico só de serem mencionadas. Essas doenças muitas vezes se espalham de maneiras que preocupam as comunidades, como através de água contaminada ou picadas de insetos. Mesmo em países com sistemas de saúde desenvolvidos, o medo de surtos permanece relevante. Por exemplo, a recente pandemia de Covid-19 abalou o mundo, mostrando como uma doença pode mudar vidas rapidamente. Vacinas e campanhas de saúde estão ativamente trabalhando para controlar essas ameaças, mas a desinformação pode dificultar a luta. Essa mistura de medo e esperança nos faz refletir sobre como podemos nos preparar melhor para doenças futuras. O que podemos fazer para nos manter informados e nos proteger? É verdade que uma fotografia está na Lua? O astronauta Charles Duke, durante a missão Apollo 16 em 1972, deixou uma foto especial da família na superfície lunar. Esse momento se tornou não apenas uma lembrança pessoal, mas também um fascinante pedaço da história. A fotografia, que mostra Duke, sua esposa e seus 2 filhos, permanece na poeira da Lua, intocada por mais de 50 anos. Imagine, enquanto inúmeras fotos na Terra desbotam, esta se mantém no vácuo, protegida de fatores naturais como vento e chuva. Apesar das condições severas da Lua, incluindo temperaturas extremas e radiação solar, a imagem ainda existe, sendo uma testemunha silenciosa das aventuras da humanidade além do nosso planeta. Esse simples gesto de deixar uma fotografia simboliza a contribuição pessoal dos astronautas em suas grandiosas missões. Ele nos lembra das histórias humanas por trás da exploração espacial, onde a ciência se encontra com a experiência individual. Com o avanço da tecnologia, talvez descubramos novas maneiras de recuperar esses artefatos, mas por enquanto, essa pequena fotografia ocupa um lugar eterno na Lua. O que mais vamos descobrir sobre nossa história lunar? Acha que o Super Bowl é só para os americanos? Pense de novo. Este evento icônico é transmitido em todo o mundo, alcançando mais de 182 países. Sim, você não ouviu errado. Enquanto muitos nos Istiqshiriqua se reúnem para o jogo, milhões de outros assistem à transmissão de países como Canadá, Reino Unido e até Austrália. O Super Bowl se tornou um fenômeno cultural, atraindo não apenas fãs dedicados do futebol, mas também espectadores casuais que aproveitam o show durante o intervalo e os comerciais, que se tornaram tão famosos quanto o próprio jogo. Com uma audiência diversificada, o Super Bowl mostra não apenas o futebol americano, mas também elementos de entretenimento e publicidade que ressoam em diferentes culturas. Não importa se você assiste pelo jogo, pelos comerciais ou pelo espetáculo do intervalo. É claro que este evento ultrapassa fronteiras e une pessoas ao redor do mundo. Quem diria que o futebol poderia ter uma influência tão ampla? Descubra a magia do Festival Mundial de Balões. Este evento vibrante acontece em León, Guanajuato, e apresenta centenas de balões coloridos que enfeitam o céu. Todo mês de novembro, o festival atrai milhares de visitantes que vêm admirar as vistas impressionantes e participar de atividades emocionantes. Além dos belos balões, os convidados podem aproveitar música ao vivo que enche o ar de energia e ritmo. Além disso, os amantes da gastronomia podem experimentar uma variedade de delícias culinárias, desde pratos mexicanos tradicionais até cozinhas internacionais.
O festival não é apenas sobre balões, é uma celebração cultural que une pessoas de todos os cantos do México e além, tornando-se uma experiência verdadeiramente inesquecível. Com paisagens deslumbrantes, entretenimento emocionante e uma atmosfera amigável, o Festival Mundial de Balões é um evento que definitivamente vale a pena ver para quem deseja desfrutar de um pouco de magia no céu. Acredite ou não, mas o K2 é extremamente difícil de escalar. Esta montanha, a segunda mais alta do mundo, é conhecida como Montanha Godwin-Austen e atinge uma altura de 8.611 metros. Este colossal pico, localizado na Cordilheira Karakoram do Himalaia, é famoso não apenas por sua altura, mas também pelas dificuldades extremas que apresenta para os alpinistas. Muitos consideram o K2 um verdadeiro teste de habilidades de escalada, com sua subida íngreme, frequentemente acompanhada por condições climáticas severas, avalanches e formações de gelo perigosas. Apesar desses riscos, o K2 continua a atrair aventureiros que buscam conquistar seu cume. Ao contrário de seu vizinho mais acessível, o Monte Everest, o K2 tem uma taxa de sucesso de escaladas muito mais baixa, tornando-se um símbolo tanto de atração quanto de perigo no mundo das explorações extremas. Muitos alpinistas sonham em alcançar o cume do K2, mas essa jornada exige não apenas coragem, mas também preparação excepcional e trabalho em equipe. Como a reputação do K2 inspira você a enfrentar seus próprios desafios. Vamos revelar a verdade sobre o bebê dançante. Esta animação divertida e encantadora, muitas vezes chamada de Dança do Bebê, foi criada em 1996 pelo animador Michael Gerard. Ela rapidamente se tornou o primeiro meme viral da internet, conquistando os corações dos espectadores em todo o mundo. Imagine um pequeno bebê dançando alegremente ao som de uma música animada. É uma cena que não dá para não sorrir. O bebê dançante surgiu graças a um simples software de animação e se espalhou amplamente por e-mails e sites antigos, provocando risadas e admiração. Ele não apenas divertiu, mas também se tornou um marco na cultura online, abrindo caminho para inúmeros memes que vieram depois. Com o aumento do número de pessoas na internet, o bebê dançante se tornou um símbolo de uma nova era digital, mostrando como a criatividade pode se espalhar pela rede como fogo. Então, da próxima vez que você se deparar com um meme, lembre-se de que tudo começou com esse dançarino encantador. E se eu te contar sobre os poderes secretos das suas unhas? As unhas são estruturas incríveis que protegem a sensível placa unguial com sua resistência única. Elas são compostas principalmente de queratina, a mesma proteína que forma nossos cabelos. As unhas desempenham um papel importante no dia a dia, desde digitar no teclado até pegar pequenos objetos. Curiosamente, as unhas não continuam a crescer após a morte. Em vez disso, um processo chamado retração da pele as faz parecer mais longas. Essa ilusão ótica, muitas vezes, leva a mal-entendidos sobre o crescimento e a saúde das unhas. Nossas unhas também podem revelar muito sobre nossa saúde geral, já que mudanças na cor ou textura podem indicar problemas de saúde. Então, da próxima vez que você olhar para suas unhas, lembre-se de seu papel protetor e que elas são muito mais do que apenas um elemento de beleza. O que suas unhas dizem sobre você? Vamos revelar a verdade sobre as garrafas de vidro. Você sabia que, apesar de serem recicláveis, as garrafas de vidro podem levar até 1 milhão de anos para se decompor em aterros? Esse longo processo causa sérios problemas ambientais, especialmente em um momento em que nosso planeta enfrenta desafios na gestão de resíduos. A máquina moderna para a produção de garrafas de vidro, inventada em 1903, mudou a forma como a embalagem de vidro é feita, tornando-a mais acessível. Essa inovação possibilitou a produção em massa, o que aumentou a popularidade das garrafas de vidro em diversos setores, desde bebidas até cosméticos. No entanto, a durabilidade que tornou o vidro popular também significa que ele permanece em aterros por séculos. Felizmente, os esforços de reciclagem podem ajudar a resolver esse problema, permitindo que o vidro seja reutilizado. É importante repensar nossos hábitos de consumo e reciclagem. Afinal, como podemos garantir que as lindas garrafas de vidro que amamos não se tornem parte de um ciclo interminável de resíduos? Você sabia que seu nariz influencia o sabor? Se você tampar o nariz enquanto come, ficará surpreso ao descobrir que maçã, batata e cebola podem ter um gosto muito parecido.
Isso acontece porque nosso olfato desempenha um papel importante na percepção dos sabores. Quando comemos, pequenas moléculas de comida chegam aos receptores do nosso nariz. Esses receptores enviam sinais para o nosso cérebro, ajudando-nos a distinguir diferentes sabores. No entanto, quando fechamos o nariz, esses sinais olfativos não chegam ao cérebro e fica difícil diferenciar alimentos que normalmente têm sabores marcantes. Essa conexão surpreendente entre sabor e olfato explica por que a comida pode parecer sem graça quando você está resfriado. Então, da próxima vez que você estiver desfrutando de uma refeição, lembre-se de que não são apenas suas papilas gustativas que estão trabalhando, mas também o seu nariz. Você já percebeu como a comida tem um gosto diferente quando está doente? Você pode acreditar que as placas tectônicas se movem como unhas? Pode parecer estranho, mas essas enormes partes da crosta terrestre estão sempre se movendo a uma velocidade semelhante ao crescimento das nossas unhas. Em média, as placas tectônicas se deslocam de 2,5 a 5 centímetros por ano, que é mais ou menos a mesma velocidade do crescimento das unhas. Esse movimento lento, mas constante, é causado pelo calor do núcleo da Terra, que gera correntes de convecção no manto. Essas correntes empurram e puxam as placas em direções diferentes, resultando em fenômenos geológicos fascinantes, como terremotos, erupções vulcânicas e formação de montanhas. Embora possa levar anos para notar mudanças significativas, esse movimento das placas molda a paisagem do nosso planeta ao longo de milhões de anos. Pense nisso. As montanhas que você vê hoje se formaram devido ao encontro das placas tectônicas, e os vales foram esculpidos pelo seu movimento. Então, da próxima vez que você for fazer as unhas, lembre-se de que suas unhas podem crescer na mesma velocidade que algumas das forças mais poderosas da Terra. Sim, realmente, o uso de futons no Japão é uma tradição muito apreciada, refletindo tanto praticidade quanto identidade cultural. Diferente das camas ocidentais, que costumam ter estruturas altas e colchões grossos, o futon é um colchão confortável, que é colocado diretamente no chão. Esse sistema de dormir único economiza espaço, pois o futon pode ser facilmente enrolado e guardado durante o dia. Com essa flexibilidade, as casas japonesas parecem mais espaçosas e multifuncionais. Muitas pessoas valorizam a superfície firme dos futons, acreditando que isso ajuda na postura e na qualidade do sono. Os futons vêm em diferentes tamanhos e materiais, alguns até com enchimentos naturais, como algodão ou lã, para maior conforto. Além disso, a prática de dormir em futons está frequentemente ligada a um foco cultural na simplicidade e no minimalismo, valores que ressoam profundamente na vida japonesa. Portanto, da próxima vez que você visitar o Japão, não perca a oportunidade de passar uma noite em um futon. Pode ser que isso mude sua visão sobre o sono. Você sabia que o sabor das cerejas depende da variedade? Essa fruta incrível é realmente única. As cerejas são os únicos frutos que podem mudar seu sabor, de acordo com a variedade e o clima em que crescem. Por exemplo, as cerejas doces, como a Bing e a Rainier, são conhecidas por seu sabor suculento e doce. Elas crescem muito bem em climas quentes, absorvendo a luz do sol, o que ajuda a intensificar seus açúcares naturais. Por outro lado, temos as cerejas azedas, como a Montmorency, que tem um sabor ácido. Essas cerejas geralmente prosperam em lugares mais frios, onde o clima pode acentuar sua acidez. É surpreendente como muitas variedades de cerejas podem criar experiências de sabor completamente diferentes, oferecendo uma gama que vai do doce ao azedo. É por isso que as cerejas doces são frequentemente usadas em sobremesas, enquanto as azedas são usadas em tortas ou geleias. Então, da próxima vez que você saborear cerejas, pense na incrível jornada que elas percorreram para oferecer sabores tão diversos. Você sabia que derramar azeite traz má sorte? Na Itália, essa crença está profundamente enraizada no valor histórico do azeite, frequentemente chamado de ouro líquido. Ao longo dos séculos, o azeite foi importante não só na culinária, mas também no comércio e na economia. Os italianos o consideram um produto valioso, e o desperdício provoca a insatisfação dos deuses da prosperidade. Um derramamento acidental pode desencadear uma onda de superstições, onde as pessoas rapidamente jogam sal sobre o ombro para neutralizar a má sorte. Essa perspectiva cultural destaca o respeito pela comida e seu significado na vida italiana, refletindo a harmonia com a natureza e a história.
Os italianos costumam usar azeite em quase todos os pratos, não apenas pelo sabor, mas também por suas propriedades benéficas. Então, se você algum dia estiver na Itália e derramar um pouco desse ouro líquido, não se esqueça de agir rapidamente para afastar as vibrações negativas. Não é incrível como essas tradições são passadas de geração em geração? É verdade que bolos podem parecer fezes. Gwen, uma mulher tailandesa de 30 anos, conquistou a internet com seus designs únicos e humorísticos de bolos. Durante o dia, ela trabalha em um escritório e à noite se transforma em uma talentosa confeiteira. Suas criações impressionantes, especialmente os bolos em forma de fezes de cachorro realistas, se tornaram populares nas redes sociais em vários países asiáticos. Não são apenas bolos, eles são feitos com tanto detalhe que as pessoas riem e ficam surpresas de como podem ser comidos. A abordagem divertida de Gwen à confeitaria a tornou uma estrela das redes sociais, trazendo alegria e risadas para seus seguidores. Com suas delícias, ela quebra estereótipos da confeitaria tradicional, provando que criatividade e humor podem se misturar perfeitamente na cozinha, o que ela vai inventar a seguir. Um fato interessante sobre Star Wars e a Disney. Em 2012, a Disney comprou a amada franquia Star Wars, dando início ao renascimento desse universo icônico. A empresa não ficou parada, começou imediatamente a trabalhar em uma nova trilogia, apresentando personagens novos e aventuras empolgantes tanto para os fãs de longa data quanto para os novatos. Filmes como O Despertar da Força e Os Últimos Jedi se tornaram fenômenos culturais, reacendendo a paixão pela narrativa que originalmente cativou o público. A Disney também explorou novos horizontes com spin-offs e séries, especialmente The Mandalorian, que se tornou um favorito do público graças aos seus personagens encantadores e enredos envolventes. Essa combinação habilidosa de nostalgia e inovação não apenas revitalizou a marca Star Wars, mas também consolidou a Disney como um grande player na criação de vastos e imersivos universos cinematográficos. À medida que a franquia continua a evoluir, os fãs aguardam ansiosamente quais novas histórias e personagens surgirão de uma galáxia muito, muito distante. Porque as águas-vivas prosperam sem cérebro. As águas-vivas existem há mais de 500 milhões de anos, tornando-se uma das formas de vida mais antigas da Terra. Apesar de sua simplicidade, sem cérebro, coração ou ossos, esses seres fascinantes sobreviveram a tempos incrivelmente difíceis, incluindo várias extinções em massa. Como conseguem isso? O segredo está em sua biologia única. As águas-vivas têm um corpo gelatinoso que lhes permite flutuar graciosamente com as correntes oceânicas, capturando alimentos como plâncton e peixes pequenos com seus tentáculos. Esse estilo de vida despreocupado é extremamente eficaz para a sobrevivência, simplificando sua necessidade de órgãos complexos. Além disso, as águas-vivas podem se reproduzir de maneiras surpreendentemente diversas, incluindo o brotamento e a criação de larvas, que se transformam em novas águas-vivas. Curiosamente, algumas espécies são até capazes de reverter o envelhecimento, um truque raro que pode interessar os cientistas que estudam a longevidade. Então, da próxima vez que você ver uma água-viva deslizando pela água, lembre-se de que esse ser antigo dominou a arte de sobreviver sem o equipamento complexo que muitos outros animais usam. Incrível, mas é verdade. As árvores de ginkgo são sobreviventes antigos. Esse tipo maravilhoso existe há 270 milhões de anos, tornando-se uma das espécies de árvores mais antigas do nosso planeta. Imagine uma árvore que testemunhou o surgimento e a extinção dos dinossauros e sobreviveu a várias extinções em massa. O ginkgo, frequentemente chamado de viajante botânico no tempo, prosperou mesmo após eventos que destruíram muitas outras espécies. Suas folhas em forma de leque e a capacidade de se adaptar às condições urbanas fazem dele um favorito em parques e ruas. É impressionante que as árvores de ginkgo não sejam apenas resistentes, mas também se recuperem mesmo após forte poluição ou condições adversas. Portanto, da próxima vez que você ver uma delas, lembre-se de que está olhando para uma parte viva da história, um verdadeiro testemunho da capacidade da natureza de sobreviver. Que incrível! Acredite ou não, os beija-flores têm línguas incríveis. Essas pequenas aves possuem uma adaptação única que permite que suas línguas se movam até 18 vezes por segundo enquanto se alimentam. Imagine como isso é rápido. Esse movimento ágil permite que eles coletem néctar de várias flores com facilidade.
Para manter seu estilo de vida ativo, um beija-flor consome uma quantidade impressionante de alimento diariamente, muitas vezes equivalente ao seu próprio peso. Suas línguas especializadas não são apenas para enfeitar. Elas têm pequenas ranhuras que utilizam a ação capilar, tornando-os um dos alimentadores mais eficientes do reino animal. Quando pairam perto de uma flor, suas línguas se estendem e conseguem sugar o néctar rapidamente, fornecendo a energia necessária para sua rápida movimentação e atividade. Essa técnica de alimentação única é apenas uma das muitas características fascinantes que tornam os beija-flores tão cativantes. Na próxima vez que você avistar um deles em seu jardim, reserve um momento para apreciar os incríveis mecanismos de sua alimentação e como a natureza os adaptou perfeitamente para sobreviver e prosperar. Difícil de acreditar, mas os gatos matam milhões de pássaros. Todo ano, gatos domésticos são responsáveis pela morte de mais de 64,8 milhões de pássaros apenas nos séculos Kyoto. Esse número impressionante afeta muito as populações de pássaros e contribui para a extinção de pelo menos 8 espécies ao redor do mundo. Embora os gatos sejam animais de estimação adorados, seus instintos naturais de caça podem levá-los a capturar pássaros e outros animais selvagens. A redução de certas espécies de pássaros devido à predação dos gatos é uma preocupação séria para a biodiversidade e a saúde dos ecossistemas. Por exemplo, aves como o akikiki do Hawaii e o condor da Califórnia estão ameaçadas. Compreender esse problema é muito importante, pois incentiva os donos de gatos a manterem seus pets dentro de casa ou a usarem coleiras com sinos para reduzir o sucesso da caça. Como podemos proteger nossos amigos alados, enquanto continuamos a desfrutar da companhia de nossos companheiros peludos? Acredite ou não, mas a verdadeira Excalibur existe na Itália. Esta fascinante história está ligada ao mosteiro de San Galgano, onde a espada está famosa e cravada na pedra. Segundo a lenda, São Galgano, um cavaleiro do século XII, cravou a espada na rocha para simbolizar sua renúncia aos bens materiais. Embora as histórias da espada mágica do rei Arthur sejam conhecidas em todo o mundo, este artefato italiano tem cativado a imaginação por séculos. O que torna tudo ainda mais intrigante é que análises científicas confirmaram que a idade da espada corresponde ao tempo de Galgano, dando mais credibilidade à lenda. Visitantes se dirigem ao mosteiro, atraídos pela magia da história e pela conexão mística com as lendas de Arthur. Este lugar combina significado espiritual e histórias emocionantes de heroísmo, tornando-se um destino imperdível. Você consegue imaginar estar diante da espada que reflete uma história de bravura e sacrifício? A fusão de história, mito e belas paisagens torna o mosteiro de San Galgano um verdadeiro tesouro para todos que se interessam pelo nosso passado. Você pode acreditar que as pirâmides e os mamutes existiram ao mesmo tempo? Esse fato incrível revela uma verdade fascinante sobre a história antiga. As famosas pirâmides do Egito foram construídas há cerca de 400 anos, quando mamutes lanosos vagavam por algumas partes da Terra. Embora frequentemente imaginemos essas enormes estruturas se erguendo orgulhosamente contra o deserto, poucos sabem que os últimos mamutes lanosos ainda estavam vivos em algumas áreas do Ártico na mesma época. Esses seres incríveis, conhecidos por sua pelagem longa e espessa e enormes presas, conseguiam sobreviver bem no clima frio. Eles faziam parte de um mundo rico em biodiversidade, compartilhando seu habitat com os humanos primitivos que construíam as pirâmides. Imagine os antigos egípcios olhando para as estrelas, com suas pirâmides refletindo a luz da lua, enquanto um mamute lanoso pastava tranquilamente na distante tundra. Essa coincidência de períodos nos dá uma visão única do passado da Terra, mostrando como diferentes civilizações e espécies coexistiram. Compreender essa conexão ajuda a criar uma imagem vívida tanto do gênio humano antigo quanto do ambiente daquela época. É incrível pensar que dois mundos tão diferentes existiram ao mesmo tempo. Você sabia que os axolotes selvagens estão à beira da extinção? Essas criaturas incríveis, conhecidas por sua habilidade de regenerar membros, vivem apenas no lago Xochimilco, no México. No entanto, devido à perda de habitat, poluição e espécies invasivas, sua população selvagem diminuiu drasticamente nos últimos anos. Estudos mostram que é extremamente difícil encontrar axolotes selvagens, tornando-os uma das espécies de anfíbios mais ameaçadas.
Em contraste, os axolotes em cativeiro se adaptam bem em aquários e laboratórios ao redor do mundo, onde entusiastas e cientistas estudam sua biologia fascinante. Embora esses axolotes sejam populares como animais de estimação e valiosos para pesquisas, eles não refletem a população selvagem em declínio. Estão sendo feitos esforços para proteger o habitat do lago Xochimilco e os axolotes selvagens que sobreviveram, a fim de aumentar a conscientização sobre seus problemas. Como podemos ajudar a salvar essas criaturas extraordinárias da extinção? Você já se perguntou por que as águias são caçadoras tão incríveis? As águias são criaturas fascinantes, dominando o céu como predadoras superiores. Com sua força impressionante e garras afiadas, elas podem capturar presas do tamanho de um cervo jovem. Imagine uma águia mergulhando rapidamente, com sua visão aguçada percebendo movimentos de longe. Em apenas alguns segundos, ela pode atingir velocidades impressionantes, usando suas poderosas asas para manobrar com facilidade. Suas técnicas de caça não se baseiam apenas na força física. As águias também utilizam estratégia, frequentemente explorando vastas áreas em busca das melhores oportunidades de alimento. Assim que elas miram na presa, atacam com precisão e habilidade, proporcionando um espetáculo emocionante da força bruta da natureza. Seja em um voo gracioso no céu ou em uma caça audaciosa, as águias representam o espírito de ferocidade e beleza que é inerente à vida selvagem. Observá-las em ação realmente destaca as maravilhas da natureza. Acredite ou não, Einstein reprovou em um exame. Com apenas 16 anos, o gênio Albert Einstein enfrentou uma grande decepção ao não passar no exame de admissão do Instituto Federal de Tecnologia da Suíça. Você consegue imaginar? Apesar de suas habilidades excepcionais em matemática e ciências, ele teve dificuldades com questões de língua e história, o que acabou resultando em sua reprovação. Esse momento poderia ter desanimado muitos, mas não Einstein. Ele não deixou essa falha definir seu futuro. Em vez disso, trabalhou ainda mais e foi aceito no ano seguinte. Essa história mostra que até as mentes mais brilhantes enfrentam obstáculos e fracassos em seu caminho. A experiência de Einstein nos lembra que a persistência é a chave. Se alguém tão notável quanto ele enfrentou dificuldades, nós, pessoas comuns, também podemos tropeçar. Afinal, o fracasso muitas vezes é um passo em direção ao sucesso. Prepare-se para as incríveis aventuras dos bêbados e seus postes. Em várias cidades, algo engraçado mas preocupante acontece. Pessoas bêbadas frequentemente confundem postes de luz com suas casas. Essa situação cômica mostra como a embriaguez pode levar a erros curiosos. Imagine, uma pessoa cambaleando se aproxima de um poste com as chaves do carro na mão, tentando abri-lo como se fosse a porta de entrada de sua casa. Sua mente, turvada pelo álcool, o engana, fazendo-o acreditar que a luz quente do poste é um convite acolhedor da varanda. Essa desorientação não é apenas motivo de risadas. É um lembrete de como substâncias podem afetar nossa percepção e comportamento. Embora esses momentos possam ser hilários, eles também ressaltam a importância da segurança e da atenção, especialmente em áreas urbanas. Na próxima vez que você ver um poste de luz, pense nos bêbados aventureiros tentando encontrar o caminho de casa. Que mundo maluco ao nosso redor! E se eu te contar sobre o gigantesco Kelencan? Essa incrível ave pré-histórica viveu na América do Sul e podia alcançar até 3 metros de altura, tornando-se uma das maiores aves de rapina já descobertas. Com um bico enorme de 40 centímetros, o Kelencan era capaz de caçar e se alimentar de diversas presas, assim como alguns dinossauros. Imagine uma ave tão grande que poderia competir com um tiranossauro. Os cientistas acreditam que o Kelencan viveu em uma época em que a paisagem era rica em outros grandes seres, o que provavelmente influenciou suas características evolutivas, ajudando-o a se tornar um predador dominante. Essa impressionante ave é apenas uma das muitas espécies fascinantes que existiram milhões de anos atrás, destacando a incrível diversidade da vida na Terra durante a pré-história. Como uma criatura tão majestosa se encaixava em seu ecossistema? Você sabia que os otomanos dominaram a guerra aquática? Este grande império era conhecido não apenas por sua arquitetura magnífica e conquistas culturais, mas também por suas táticas inteligentes em combate, especialmente no controle da água. Imagine como os inimigos ficam sem um recurso vital, a água, quando mais precisam.
Os otomanos usavam estratégias como envenenar poços, tornando impossível para os adversários beberem com segurança. Além disso, eles desviavam rios para inundar cidades, transformando casas em pântanos e expulsando os defensores. Ao cortar o abastecimento de água, eles não apenas enfraqueciam os inimigos, mas também garantiam vantagem para suas tropas. Esses métodos inovadores de guerra psicológica e física mostram como a gestão de recursos desempenhou um papel crucial nos sucessos militares do Império Otomano. Quão importante você acha que é o acesso à água nas guerras modernas? E incrível, mas é verdade. Hollywood ajuda a recrutar para o exército. O famoso filme Top Gun não só foi um sucesso de bilheteira, mas também teve um grande impacto no recrutamento da Marinha dos Emanciar. Produzido em parceria com o Pentágono, o filme mostrou emocionantes combates aéreos e a vida glamurosa dos pilotos de caça. Após seu lançamento em 1986, a Marinha notou um aumento significativo no número de recrutas, provando que blockbusters podem influenciar decisões reais. Eles até montaram mesas de recrutamento em cinemas que exibiam o filme, aproveitando a empolgação gerada pelo personagem de Tom Cruise. Essa colaboração também resultou em pesquisas que mostraram um aumento na confiança na força militar, demonstrando como os filmes podem moldar percepções. Top Gun se tornou mais do que apenas entretenimento. Ele se transformou em uma ferramenta de recrutamento, ilustrando a poderosa conexão entre o cinema e as consequências reais. Será que os filmes podem realmente mudar nossas escolhas de vida? Prepare-se para se surpreender com o único Parque Nacional de Portugal. O Parque Nacional da Peneda Gerês é uma verdadeira joia, mostrando a incrível beleza e diversidade dos ecossistemas da região. Localizado no coração de Portugal, este parque não é apenas um lugar bonito para relaxar, mas também um refúgio para muitas espécies de plantas e animais. Os visitantes podem passear pelas florestas verdes, admirar cachoeiras deslumbrantes e desfrutar das vistas panorâmicas das paisagens ao redor. O parque oferece algo para todos, desde trilhas emocionantes para os aventureiros até locais tranquilos, perfeitos para um piquenique em família. Visitar este lugar revela as maravilhas da natureza, onde você pode ver aves raras planando no céu. A Peneda Gerês é um lugar onde as cores vibrantes das flores silvestres dançam ao vento, e o som das folhas sussurrantes cria uma sinfonia relaxante. Portanto, se você está planejando uma viagem a Portugal, não perca a oportunidade de explorar este emocionante parque nacional. Você pode imaginar que a perda de cabelo nos ajude a nos comunicar? Uma teoria interessante sugere que a perda de cabelo em humanos, especialmente no rosto e nas áreas genitais, pode ter se desenvolvido para melhorar nossas expressões emocionais. Diferente de nossos ancestrais peludos, os humanos adquiriram a habilidade única de transmitir sentimentos através de sutis mudanças na cor do rosto e sinais não verbais. Com menos cabelo, as pessoas poderiam expressar melhor emoções como alegria, tristeza ou medo, facilitando a compreensão dos sentimentos por parte dos outros. Essa capacidade de ler as expressões uns dos outros foi crucial para formar laços sociais fortes e cooperação nas primeiras comunidades humanas. Então, embora possa parecer estranho que ao longo do tempo tenhamos perdido pelos, isso pode ter se tornado nossa arma secreta para uma comunicação emocional mais eficaz. Não é interessante pensar que nossas mudanças na aparência podem ter desempenhado um papel tão importante nas conexões humanas? Em 1994, Mauro Prosperi se perdeu na imensa deserto do Saara, famoso pelo calor insuportável e suas intermináveis dunas de areia. Sem comida e água, muitos teriam perdido a esperança, mas a determinação de Mauro era forte. Ele sobreviveu incríveis 9 dias, bebendo o sangue de morcegos e sua própria urina. Essa escolha corajosa destaca até onde as pessoas vão em situações desesperadoras. No coração do deserto, a criatividade de Mauro foi fundamental. Ele aprendeu a capturar morcegos e extrair deles o líquido vital. Ele até teve que beber sua urina, algo que muitos considerariam impensável, mas em condições de desidratação extrema, os instintos de sobrevivência prevalecem. A experiência aterrorizante de Mauro nos ensina sobre a resiliência do espírito humano e as maneiras inesperadas que a natureza pode ajudar, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Imagine como seria enfrentar tais dificuldades. Como você lidaria em uma situação assim? Sérgio Jobs realmente era contra autógrafos? Em 1983, o cofundador da Apple, Steve Jobs, fez uma declaração inesperada ao assinar uma carta impressa com a frase:
Receio que eu não assine autógrafos. Avançando para 2022, essa mesma carta se tornou objeto de uma intensa disputa de lances, sendo vendida por impressionantes $468.939. Esse fascinante pedaço da história da tecnologia não apenas revela a visão única de Jobs sobre a fama, mas também como itens relacionados a figuras icônicas podem ganhar um valor imenso ao longo do tempo. A carta capturou um momento na história da tecnologia, quando Jobs estava começando a se tornar famoso, refletindo tanto sua visão para a Apple, quanto seu caráter um tanto reservado. Colecionadores e fãs frequentemente buscam itens pessoais de pessoas influentes, e a relutância de Jobs em dar autógrafos acrescenta um toque intrigante ao seu legado. Isso nos faz refletir sobre as histórias por trás desses itens e o que eles podem revelar sobre as pessoas que admiramos. Porque essa carta atraiu tanto a atenção dos compradores, e o que ela diz sobre nossa obsessão pela cultura das celebridades.